A gasolina sobe dos atuais 62,06 meticais para 65,01 meticais. O preço do gasóleo, ou seja, diesel, aumenta em mais de 4 meticais para 61,16 meticais o litro. Veja a seguir as outras mudanças. Os novos preços de combustível e outros produtos petrolíferos passam a vigorar a partir desta quarta-feira no país. A gasolina, que custava 62,06 meticais o litro, com o reajuste, passará a custar 65,01 meticais. O gasóleo passa dos 56,43 para 61,16 meticais por cada litro. O gás comprimido, denominado GNV, passa dos atuais 29,62 meticais o litro para 31,54 meticais. O petróleo de iluminação é outro produto que aumentou o seu preço e passa a custar 4 meticais mais caro. Isto é, dos atuais 46,98 meticais, sobe para 50,45 meticais. O gás doméstico é o único combustível que teve o seu preço reduzido. Com o reajuste, passa a custar 65,18 meticais o quilo, contra os anteriores 68,43 meticais o quilo. Segundo o comunicado do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, o Governo continuará a proteger os setores mais necessitados, nomeadamente o transporte semicoletivo de passageiro, os agricultores, a geração de energia nos distritos e a pesca artesanal. O presente ajustamento é consequência da subida considerável do preço do barril de crude no mercado internacional, justifica o Ministério. De recordar que o último ajustamento do preço dos combustíveis e outros produtos petrolíferos foi a 21 de fevereiro de 2018. A polícia diz que continua à procura dos 3 indivíduos que fugiram das celas do comando da cidade de Maputo. As autoridades referem que todos os suspeitos de envolvimento na fuga dos reclusos estão detidos para investigações. A fuga de 3 reclusos ocorreu nas celas da cadeia de máxima segurança anexas ao comando da PRM na cidade de Maputo. A polícia suspeita do envolvimento de alguns agentes que estavam de serviço naquele dia. Esses suspeitos de terem estado por detrás da evasão, e o que nós estamos a fazer é aguardar que as autoridades, portanto, que estão encarregues de investigação, apurem o grau de participação de cada um dos membros que foram detidos na sequência, portanto, da evasão dos reclusos. Mas, entretanto, o trabalho de averiguação, de investigação, de perseguição, de procura e de busca desses evadidos está a decorrer, tanto ao mesmo tempo que há também uma grande incidência sobre estes que estão detidos neste momento e que têm fortes indícios da sua participação nesta evasão. No mesmo período, 5 indivíduos foram detidos depois de serem flagrados na posse de 85 notas de 1000 meticais falsas na província de Maputo e na cidade de Lixinga. Nota-se aqui uma tendência de subida de detenção de indivíduos indiciados em tentativa de falsificação da moeda nacional. E na marcha, para além tanto dessas 10 notas foram apreendidas, também foi apreendida uma maquineta que se supõe que fosse utilizada para copiar as notas e imprimir. Portanto, foram detidos 4 indivíduos na sequência e em Lixinga foram detidos, portanto, foi detido um indivíduo. Relativamente aos últimos ataques ocorridos em Mocimba da Praia, província de Cabo Delgado, a PRM prometeu que irá se pronunciar oportunamente sobre o caso. Por outro lado, 6 pontas de marfim, pesando cerca de 80 quilos, foram apreendidas em Sofala quando as mesmas estavam a ser transportadas por um comerciante nacional do município de Marromeu para a cidade da Beira. Um comerciante nacional que opera no município de Marromeu, em Sofala, foi surpreendido pela polícia no passado mês de fevereiro na região de Chupanga, com 6 pontas de marfim escondidas em sacos contendo farelo de milho com destino à cidade da Beira. O fato foi tornado público nesta terça-feira pela Procuradoria-Geral da República em Sofala. As autoridades da Justiça não têm dúvida que trata-se de uma caça furtiva. Os elefantes podem ter sido abatidos na reserva de Marromeu. A partida, esse tipo de produto resulta de caça furtiva, não é? Ele foi surpreendido no posto administrativo Chupanga. Não sabemos exatamente onde terá abatido esses animais. Está em investigação. As pontas
Pontas de Marfim estão neste momento na posse da Procuradoria-Geral da República na cidade da Beira. Trata-se de um crime ambiental e o setor de justiça acredita que há outras pessoas envolvidas neste crime, daí que ainda decorrem investigações. A esse tipo de crime cabe a pena de 12 a 16 anos, um processo de querela. A instrução preparatória começou no mês passado, lá mesmo no distrito de Marromeu. O suposto caçador furtivo está neste momento nas celas da cadeia central da Beira, onde aguarda o julgamento que deverá ocorrer em princípios de abril. O Hospital Central de Maputo vai passar a ter maior autonomia administrativa e financeira. A decisão foi tomada hoje pelo Conselho de Ministros e visa melhorar o atendimento público no maior hospital do país. Em mais uma sessão ordinária, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou um decreto que altera o estatuto jurídico do Hospital Central de Maputo. Assim, o maior hospital do país passa a semelhança de empresas públicas a ter maior autonomia para, no entender do governo, permitir que tome decisões de forma mais célere e, consequentemente, melhor o atendimento do público. Passa a ser uma instituição tutelada e não subordinada às várias direções do Ministério da Saúde, como acontecia. O objetivo aqui é flexibilizar a tomada de decisões para que o atendimento e a prestação de serviços de saúde aconteça, portanto, em tempo oportuno, de forma atempada. Assim, o Hospital Central de Maputo passa a contar com um diretor-geral nomeado pelo Primeiro-Ministro e passa a contar igualmente com órgãos próprios, designadamente o Conselho de Direção, o Conselho Consultivo. Ainda na sessão desta terça-feira, o Governo apreciou a situação das calamidades naturais e apresentou aqueles que são os dados registrados desde que a época chuvosa começou. Os dados acumulados de 1 de outubro de 2017 a 18 de março de 2018 apontam para 152.246 pessoas afetadas, 14.461 casas parcialmente destruídas, 7.313 casas totalmente destruídas, 664 salas de aulas, sendo 463 parcialmente afetadas e 201 totalmente destruídas. Sobre a situação da lixeira do LEN, o Conselho de Ministros informou que já foram demolidas 262 casas, cujos proprietários serão reassentados nos pouco mais de 40 talhões já demarcados no distrito de Marraquene. As linhas aéreas de Moçambique e a companhia de transporte aéreo FastJet firmaram hoje uma parceria que prevê a partilha de códigos de voos, exploração de rotas e outras atividades comerciais e de manutenção. Foi pelas mãos de António Pinto, presidente do Conselho Executivo das Linhas Aéreas de Moçambique, e Nico Bezuidinhout, presidente executivo da companhia FastJet, que foi rubricado o memorando entre as duas companhias, que entra em vigor de imediato. O acordo prevê, entre outros pontos, a manutenção dos aviões das duas companhias, o que poderá melhorar os serviços prestados. Tais como o code-sharing, o interline, a assistência técnica em caso de regularidades e irregularidades dos aviões, a parceria entre aquilo que são tudo ligado à área comercial, a questão da área de carga. Por sua vez, a FastJet considera que a cooperação comercial com a LAM é uma mais-valia. Carriers not from this continent, and I think that working together in the areas of safety, maintenance and commercial areas, we can benefit consumers and the travelling public in Mozambique. A transportadora aérea FastJet está sediada no Reino Unido e iniciou as suas operações em Moçambique em novembro do ano passado, após a liberalização do espaço aéreo nacional. Atualmente, a companhia faz ligações entre as cidades de Maputo, Beira, Nampula e Tete. Mais de 2 hectares de mangal foram cortados ilegalmente na zona de Ilalane, em Climane. O caso ocorreu em 2013 e não foi instaurado nenhum processo criminal ao autor.
É neste estado como foram deixados os 2 hectares de terra onde outrora tinha o mangal. Esta é a zona tampão que faz limite entre a cidade de Quilimane e o distrito de Nicoadala. Este facto ocorreu na zona próxima à estrada que liga Quilimane à zona agrícola de Ilalane. Isto é um crime ambiental. Não tem outro nome. É um crime ambiental. E nós temos uma direção provincial da terra e que uma das suas funções é proteger o nosso ambiente para evitar o impacto das mudanças climáticas. A pergunta que eu faço é: o que é que a direção provincial para o meio ambiente está a fazer? Quem autorizou o corte deste mangal? Manuel de Araújo defende uma colaboração entre as instituições para a defesa da população e do ambiente. E quero fazer aqui um apelo especial ao ministro Correia e à vice-ministra Selmira para que, de facto, optem e se pautem por um comportamento nacionalista onde colocam os problemas como problemas dos munícipes. Caso contrário, nós vamos continuar a ter situações destas. Neste momento, o Conselho Municipal de Quilimane, com fundos da USAID, está a investir mais de 6 milhões de dólares para repovoamento do mangal, educação e formação dos munícipes em matérias viradas para a conservação do meio ambiente. Entretanto, a Direção Provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural diz que os 2 hectares de mangal foram cortados ilegalmente por um cidadão nacional que pretendia desenvolver aquacultura. Bom, é isso que eu disse aqui. O chefe do Departamento do Ambiente na Direção Provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural da Zambésia explicou que esta ação foi protagonizada em 2013 por um cidadão que de forma ilegal cortou os 2 hectares de mangal para dar lugar à criação de alevinos. O mangal que foi devastado começou por um cidadão que por natureza fazia uma atividade que é de salinas. Então, depois dali, pretendeu fazer a piscicultura. Sei que o processo não foi avante. Daí, nós, como não tinha o processo para o licenciamento, notificamos o proponente para licenciar a atividade. Sim. Então, da avaliação feita, não sei se foi por recursos financeiros e não se fez presente na direção provincial para dar seguimento ao processo. Sim. Não se fazendo presente o cidadão que cometeu esta ação, nenhum processo foi ativado para a reposição do mangal nesta área. Tratando-se de um assunto que aconteceu em 2013, que a direção provincial ou o Ministério carecia de um dispositivo legal em questão de crime ambiental. Então, o que foi feito são atividades de sensibilização, colocação de painéis com mensagem educativa, também foi a reposição em certas áreas. Os painéis também estão no procedimento, encontram-se colocados ou estão lá. Ao nível da cidade de Quilimane, embora ações de reposição, o corte ilegal de mangal é uma dura realidade. Empresários da província de Sofala acabam de beneficiar de 50 mil dólares norte-americanos disponibilizados pela USAID no âmbito de uma parceria com a CTA que tem como objetivo fortalecer o movimento associativo e descentralização do diálogo público-privado. Dos 50 mil dólares disponibilizados pela USAID, 30 mil foram destinados à Associação Comercial da Beira e 20 mil para o Conselho Empresarial Provincial de Sofala, de acordo com Agostinho Vuma, presidente do CTA, que falava em imprensa na Beira, onde decorreu a reunião de monitoria da Agenda Provincial Estratégica do Setor Privado. Neste momento, decorrem outras negociações para financiamento no agronegócio. Pensamos que é necessário, dentre outras plataformas, porque temos a componente de financiamento com as instituições financeiras do país, mas há questões de assistência técnica que precisam tanto de acompanhamento por parte de um parceiro como o USAID para a questão da agricultura comercial. Agostinho Vuma lembrou durante a abertura desta reunião que uma das prioridades estratégicas do setor privado de Moçambique passa por promover a agricultura comercial com vista a aumentar a produção e produtividade, permitindo que os produtos tenham mercado, servindo como incentivo para a maior produção, e citou como exemplo o projeto Mosgrow, concebido pela Fundação Soico e que tem como parceiros a própria CTA e os bancos BCI e BNI.
ao lançar recentemente no Distrito de Choco, província de Gaza, a plataforma Mosgrow, pretendemos promover esta agricultura comercial desenvolvendo as ligações necessárias entre o produtor e o mercado. Aqui, para que tenhamos sucesso, este acesso aos mercados dos produtos locais deve ser acompanhado pela adição do valor dos produtos primários, o que significa que temos que ter outros atores nesta nossa cadeia. A governadora de Sofala, que precedeu a abertura deste evento, defendeu uma maior comunicação entre o setor público e privado. Temos que ser determinantes para alcançarmos os resultados palpáveis, corajosos, que é a superação da atual crise, que exige esforços conjugados do setor privado e público e, por sinal, somos nós aqui presentes. A reunião contou com a entrega de certificados de contemplação. Saímos para a nossa primeira pausa no Jornal da Noite. Voltaremos com mais informação. Até já. De volta às notícias. A antiga Primeira-Ministra defende que a educação e o acesso ao conhecimento são instrumentos fundamentais para o empoderamento da mulher. Luísa Diogo, que fez esta observação na abertura do ano académico da Universidade de Lúrio, em Nampula, considera que prevalecem ainda traços de uma sociedade patriarcal no país. O papel das jovens mulheres na transformação da sociedade colocada entre valores patriarcais, conservadores e os desafios da globalização foi o tema da aula inaugural orientada pela antiga primeira-ministra moçambicana Luísa Diogo. Diogo, que fez a sua comunicação em 5 partes, sublinhou que a educação e o acesso ao conhecimento são fundamentais para o empoderamento da mulher. O acesso à informação e comunicação permitem à mulher ampliar o seu horizonte de conhecimento do mundo e de outras realidades culturais e sociais. Por isso, a educação é um veículo principal de transformação da mulher. Falar da transformação da mulher é falar fundamentalmente da educação. Neste processo, enfrentamos muitos desafios para que todos os moçambicanos pudessem aceder ao ensino e hoje pudéssemos tranquilamente, aqui em Marrere, debater um dos aspectos mais importantes da inclusão nesse processo de desenvolvimento. E esse aspecto importante é o empoderamento da mulher. Para Luísa Dias Diogo, ainda são visíveis os traços da sociedade patriarcal em Moçambique. O conceito de sociedade patriarcal nos recorda os aspectos que se manifestam no Moçambique das cidades e no Moçambique do campo. Devemos reconhecer que avançamos muito. Senão eu não estaria aqui a falar com a minha formação superior, senão não teríamos aqui uma vice-reitora com ensino superior, não teríamos as académicas que estão aqui. Temos que reconhecer que evoluímos muito. Mas também temos que reconhecer que o caminho que temos que percorrer ainda é longo, pedregoso, árduo, difícil e facilmente de retrocessos se estivermos distraídos. Porque na realidade, a sociedade patriarcal, naquela altura, era definida como sendo aquela que detém famílias onde o espaço relevante de tomada de decisões pertencia ao homem por excelência. Mestrada em Economia, Luísa Diogo é atualmente presidente do Conselho de Administração do Banco Barclays Moçambique e tem estado frequentemente em vários fóruns universitários. E a Universidade de Lúrio renovou o seu compromisso com a missão e objetivo de formação na abertura oficial do ano académico. Francisco Noa, reitor da Unilúrio, referiu na ocasião que durante os 11 anos da sua existência, a Universidade tem se destacado na formação de quadros no país.
Dirigindo-se aos presentes na aula inaugural, o reitor da Universidade de Lúrio começou por lembrar que o país enfrenta enormes desafios, destacando a produção, a divulgação, a transferência e a atualização do conhecimento científico como um dos principais fundamentos para o progresso. O nosso país enfrenta hoje enormes desafios no sentido não só de continuar a corrigir históricas e profundas situações assimétricas, mas também de assegurar o desenvolvimento socioeconómico e o bem-estar da sociedade moçambicana, vivendo em paz e em harmonia. Hoje, mais do que nunca, a produção, a transmissão, a divulgação, a transferência, a atualização e a aplicação do conhecimento científico, técnico e tecnológico se institui como um dos principais fundamentos para o progresso das nações e para a afirmação individual e profissional. Francisco Noa explicou que a Universidade de Lúrio tem conseguido assegurar a sua sustentabilidade, mesmo com o contexto nacional e internacional adversos. A Universidade de Lúrio tem se destacado nestes 11 anos da sua existência por concorrer superiormente para a redução dos desequilíbrios regionais e para o progresso do nosso país. Num contexto extremamente adverso, em termos nacionais e globais, a Unilúrio, através de muita criatividade, irreverência, rigor, inovação e muitos sacrifícios, tem conseguido não só assegurar a sua sustentabilidade, mas também elevar os seus níveis de realização em termos científicos, pedagógicos e de gestão. A Universidade de Lúrio dispõe de faculdades nas províncias de Nampula, Niassa e Cabo Delgado. O presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Moçambique diz que os custos de transação dificultam o funcionamento normal do sistema financeiro. Se possa organizar, inovar. Salim Valá foi nesta terça-feira à Universidade de São Tomás de Moçambique proferir a aula de sapiência por ocasião da abertura do ano académico. O recalibramento da natureza. O presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Moçambique deu uma aula de sapiência aos respectivos estudantes sobre o funcionamento, falou do sistema financeiro e defendeu que os custos de transação dificultam o seu funcionamento e o desenvolvimento econômico das sociedades. O desempenho econômico das sociedades resulta sempre, em última análise, das suas dinâmicas institucionais. Para Norte, a chave do problema econômico não está no avanço tecnológico ou na acumulação de capital, está nas regras ou arranjos institucionais que estimulam ou inibem atividades nesse sentido. Sociedades pobres encontram-se nessa situação por não obedecer a alguns instrumentos-chave, um dos quais o acesso às tecnologias, assegura Valá. Sociedades pobres encontram-se nessa situação justamente por não ter desenvolvido uma base de regras, normas, leis e costumes capazes de estimular as atividades economicamente produtivas, especificamente a acumulação de capital, a inovação e o conhecimento. O gestor máximo da Bolsa de Valores de Moçambique diz ainda que a implementação de uma matriz que estimula a acumulação de capitais pode ser a solução deste problema. O segredo para atingir o crescimento está na construção de uma matriz que estimula a acumulação de capital físico, institucional e humano. A grande distância observada ainda hoje entre países pobres e ricos encontra-se muito mais em diferenças entre matrizes institucionais do que em problemas de acesso a tecnologias. A ocasião serviu ainda para Salim Valá considerar que práticas como branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro e o narcotráfico contribuem para a desaceleração das economias dos países pobres ou em vias de desenvolvimento. Mais de 40% dos acidentes de aviação registrados no ano passado foram do tipo atropelamento. Para reduzir esses índices, foi lançado hoje o projeto Momento Segurança. Caro peão,
Estamos na 25 de setembro, uma das avenidas mais movimentadas na capital do país. É aqui onde foi refeita a pintura de passadeiras no âmbito do projeto Momento Segurança. Respeito o trânsito, respeito o sinal, use sempre a passadeira. Na manhã desta terça-feira, peões e condutores foram sensibilizados por um grupo de ativistas e pela Polícia de Trânsito sobre a importância do respeito por aquele sinal. E será assim durante 6 meses, a fim de que no final possa-se reduzir o número de atropelamentos ao longo desta avenida. Do total dos mortos por acidentes de viação, 41%, estou a falar de dados do ano passado, foram por atropelamentos. E destes 41%, 30% das pessoas atropeladas em Moçambique tiveram aqui em Maputo. Portanto, o peso dos atropelamentos na cidade de Maputo em relação ao universo no país é muito elevado. O Momento Segurança é financiado pela empresa Caminhos de Ferro de Moçambique e pela Companhia de Desenvolvimento do Porto de Maputo. As empresas têm também a responsabilidade moral de contribuírem para a melhoria da segurança rodoviária e, se quisermos olhar para a questão do ponto de vista meramente corporativo, quanto menos trabalhadores ou utilizadores do Porto de Maputo estiverem sujeitos a acidentes, melhor para o nosso negócio. Portanto, quer do ponto de vista altruísta ou do ponto de vista do negócio, nós só temos interesse em contribuir para esta e outras iniciativas similares. Para a operacionalização do projeto Momento de Segurança, foram formados 14 ativistas e pintadas 18 passadeiras nas proximidades do Porto de Maputo. A iniciativa também envolve o Instituto Nacional de Transportes Terrestres, Polícia de Trânsito e Conselho Municipal de Maputo. Um hipopótamo foi colhido por um comboio hoje no município de Dondo, em Sofala, e morreu, deixando a população ali residente e as autoridades surpresas, tendo em conta que não existe nenhum rio nas proximidades. Este hipopótamo, com cerca de 4 anos de idade, pesando cerca de 2.000 quilos e com perto de 3 metros de comprimento, foi colhido por um comboio de mercadoria que fazia o trajeto Beira-Moatize. O animal não resistiu ao embate com o comboio e morreu. A presença deste mamífero deixou a população e as autoridades perplexas, pois não existe nas proximidades nenhum rio que é o seu habitat natural. É um animal que já havia sido reportado pelas comunidades ao nível dos serviços e nós já vínhamos no encarte deste animal no sentido de controlá-lo. É um animal que em condições normais devia estar no seu habitat normal, referimos-nos a rios e, para o nosso caso, porque fazemos parte de fronteira ou para outra de zona tampão com o Parque Nacional de Dorongosa, fazia sentido que o animal estivesse ao longo do rio Pungo. Mas contra este facto, o animal encontrou seu habitat mesmo ao nível da comunidade ou no interior do município do Dondo. A polícia foi mobilizada para o local com vista a controlar a população que a qualquer custo pretendia aproveitar-se da carne do animal para consumir. Foram imediatamente mobilizados técnicos do setor da agricultura para analisar a sanidade deste hipopótamo e as análises concluíram que a carne podia ser consumida e o animal foi imediatamente dividido às comunidades. Olhamos agora a atualidade internacional. As Nações Unidas apelam à Turquia para acabar com o estado de emergência que dura desde 2016 e que já causou mais de 160 mil detidos. Entretanto, o governo turco rejeita o pedido e considera o relatório uma propaganda de terrorismo. Faz 2 anos que a Turquia encontra-se sob estado de emergência depois de uma tentativa fracassada de golpe de Estado, na qual morreram 250 pessoas. Desde então, o governo do presidente turco, Tayyip Erdogan, iniciou uma série de detenções e demissões de todos aqueles que suspeita que estiveram envolvidos na tentativa de golpe do Estado.
Segundo o relatório da ONU publicado esta terça-feira, mais de 160 mil pessoas já foram detidas e 152 mil funcionários perderam seus empregos nos últimos 18 meses. O alto comissário dos direitos humanos nas Nações Unidas, Zeid Al-Hussein, acrescenta que as detenções e demissões têm sido feitas de maneira indiscriminada, assim como o encerramento dos órgãos de comunicação, perseguição dos jornalistas e professores. As violações dos direitos humanos cobertas pelo estado de emergência incluem mortes, espancamentos, violações sexuais, afogamentos simulados praticados pelos agentes de segurança nos centros de detenção. Por estas razões, as Nações Unidas pedem à Turquia que coloque fim no estado de emergência que tem sido usado para recorrente violação dos direitos humanos. Em resposta, o governo do presidente Erdogan rejeitou o pedido, tendo considerado o relatório um conjunto de denúncias infundadas que servem como propaganda terrorista. Enquanto isso, o presidente chinês Xi Jinping ameaça Taiwan com uma punição histórica, caso persista com as intenções de se tornar independente da China. As relações entre a China e Taiwan não têm sido harmoniosas desde que o líder pró-independentista do Partido Democrático Progressivo assumiu o poder da província chinesa em 2014. Esta terça-feira, o presidente chinês Xi Jinping avisou ao governo de Taiwan que poderia receber uma punição histórica caso a ilha procurasse tornar-se uma nação. No seu discurso do final do ano chinês, Xi Jinping, que agora governa sem limite de mandatos presidenciais, disse a 3 mil delegados do Partido Comunista que a China faria de tudo para reunificar a República e qualquer tentativa de separação estaria destinada a fracassar. Xi Jinping estende o aviso a Hong Kong, antiga colônia britânica que em 2014 registrou manifestações democráticas que exigiam a autonomia daquela região. As duas turbulentas regiões chinesas tinham acusado o Partido Comunista de não compreender o espírito da democracia. Já o antigo presidente francês, Nicolas Sarkozy, está desde a manhã de hoje sob custódia policial, acusado de ter recebido fundos ilícitos para financiar sua campanha em 2007. O sucesso do antigo presidente francês, Nicolas Sarkozy, nas eleições de 2007 pode ter sido possível devido ao uso de meios não legais para se financiar. Desde 2003, que corre uma investigação judicial contra Sarkozy, que está agora sob acusações de ter recebido fundos ilícitos do antigo presidente líbio, Muammar Gaddafi, para financiar sua campanha eleitoral em 2007. Esta terça-feira, Sarkozy e Bruce Hortefeux, antigo ministro do seu governo, foram colocados sob custódia policial para responderem a um inquérito sobre acusações que lhes são imputadas. Sarkozy, que esteve na liderança da França entre 2007 e 2012, tinha sido inquirido sobre a proveniência dos fundos usados na campanha eleitoral contra o candidato vencedor, François Hollande. Vamos ao intervalo, mas antes é importante olharmos a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela zona sul. Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 23. Xai-Xai poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 23. Inhambane com 30 graus de máxima, 23 de mínima. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 23. Chimoio poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 19. Tete, 34 graus de máxima, 25 de mínima. Climane com 33 graus de máxima, 23 de mínima. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 23. Pemba com 32 graus de máxima, 24 de mínima. Lixinga com 26 graus de máxima, 16 de mínima. Até já. De volta às notícias no Jornal da Noite.
O Governo pediu hoje aos titulares das chamadas dívidas ocultas um novo modelo para reestruturar o pagamento. Numa reunião que teve lugar na capital britânica, Londres, no geral, o Governo pediu para que os credores aliviem nos custos do pagamento da dívida. De acordo com a apresentação feita pelo Ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, cujo documento tivemos acesso, o Governo explica a necessidade da reestruturação com o argumento de que, apesar do ajustamento fiscal empreendido, o serviço da dívida continua um grande fardo para as contas públicas. Como proposta, o Governo apresenta como linhas de reestruturação a redução em 50% da taxa de juro, sobretudo no que diz respeito a faturas, incluindo as respectivas multas, cuja maturidade está vencida, e a transformação dos juros em capital. Para a mesa negocial, Malian levou 3 cenários para a consideração dos credores. O primeiro alarga a maturidade dos créditos em 16 anos, com as taxas de juro que vão de 2% até os primeiros 5 anos, subindo para 3% até o 10º ano e até 6% até o final. A segunda opção alarga o pagamento por 12 anos, com uma taxa de juro que varia de 1,5% nos primeiros 5 anos até 5% nos anos subsequentes. A última opção, a considerada mais apertada para o país, aponta para um prazo de maturação de 8 anos. Para este último caso, o Governo pede um considerável desconto no valor da dívida. De acordo com dados do Governo, estão atualmente em atraso faturas no valor de 637 milhões de dólares, dos quais 136 correspondentes à dívida da Imatum, 345 da MAM e 154 milhões da Proíndicos. Olhamos agora o desporto. Zainadine Júnior diz estar satisfeito com a sua integração e prestação no Marítimo, onde é titular e um dos capitães. O internacional moçambicano diz ainda que o Marítimo pode assegurar presença na Liga Europa na próxima época. Em janeiro de 2018, Zainadine Júnior assinou a título definitivo contrato com o Marítimo, após uma passagem pelo Tianjin Teda da China e empréstimo aos insulares. O internacional moçambicano afirmou-se como um dos esteios da equipa, tendo realizado excelentes exibições que valeram a nomeação ao 11 ideal da Liga NOS. Com 35 jogos já realizados em todas as provas na temporada 2017-2018, Zainadine Júnior deu boas indicações e tornou-se uma das principais apostas do técnico Daniel Ramos. É gratificante, isso quer dizer que o clube em si, não só como a equipe técnica, reconhece o trabalho que eu tenho feito, e para mim é gratificante um moçambicano ser capitão de uma equipe como o Marítimo. Já é muito bom e sinto muito orgulhoso por isso, e isso dignifica o país também. Depois da derrota do Marítimo frente ao Dinamo Kiev, em agosto último, no jogo da segunda mão do play-off da Liga Europa, o Marítimo teve de adiar o sonho europeu. Contudo, diz que as expectativas de apuramento à próxima competição europeia são altas. Tudo depende de nós. Tive uma boa prestação, mas não foi suficiente para conseguirmos manter-nos na Liga Europa, infelizmente. Isso é normal, acontece com qualquer equipe. E para nós aquilo foi mais uma lição. Da próxima vez que formos à Liga Europa já será diferente, vamos fazer diferente porque já temos experiência. Também tinha muitos colegas que ainda não haviam disputado os playoffs e foi a primeira vez para eles. A competição é diferente do campeonato português, é mais competitivo e estamos cientes disso. Agora é só trabalharmos como temos trabalhado, que é para ver se conseguimos chegar lá, porque tudo depende de nós. Então... Zainadine acrescentou que as possibilidades de Moçambique marcar presença no próximo Campeonato Africano das Nações são altas devido à qualidade dos jogadores moçambicanos atuais. O BCI renovou na manhã desta terça-feira por mais um ano o acordo de patrocínio desportivo à Federação Moçambicana de Futebol. Este é o 6º ano consecutivo que o BCI é patrocinador oficial da FMF. Foi pelas mãos de Paulo Sousa, presidente da Comissão Executiva do BCI, e Alberto Simango Júnior, presidente da Federação Moçambicana de Futebol, que foi rubricado o acordo entre as duas instituições, que dura há 6 anos. Mesmo sem avançar os valores envolvidos neste acordo de patrocínio desportivo, Paulo Sousa disse que o acordo entre as partes, este ano, é mais abrangente e envolve inúmeros benefícios.
Nós não estamos a divulgar o valor, isso faz parte do protocolo que assinamos, mas o que eu acho que é muito relevante é a abrangência que este protocolo passou a ter. Portanto, no passado ele circunscrevia-se a um aspecto concreto de patrocínio financeiro e hoje tem uma dinâmica alargada para tornar mais visível o papel da Federação, a sua atividade, das suas equipas e, conjuntamente com a marca da Federação e a marca do BCI, podermos dar também maior destaque ao futebol nacional. Para a Federação Moçambicana de Futebol, este acordo marca uma nova etapa no tocante às inovações. O acordo que acabamos de assinar com o BCI é renovação, sim, mas é um acordo específico, mais abrangente e que nos dá mais capacidade de podermos ter muita margem de manobra, para essa expressão, para podermos realizar as nossas atividades com alguma segurança. É um acordo novo, completamente novo, transformado, não tem nada a ver com os anteriores e, como disse o presidente da Comissão Executiva, abrangem outras áreas. Na ocasião, o presidente do FMF e o PCE do BCI felicitaram a seleção moçambicana de futebol sub-20 pela vitória na segunda-feira diante do Marrocos, em jogo de caráter amigável, inserido na preparação para as eliminatórias para o CAN da categoria. O Costa do Sol diz que pretende vencer o Incomate de Chinavane amanhã em jogo de atraso, referente à terceira jornada do Moçambola. O Costa do Sol ainda vive as emoções da vitória de domingo sobre o Cape Town City da África do Sul, um resultado que garante continuidade dos canarinhos na Taça CAF. E é com emoção que a equipa de Leonardo Costas prepara o jogo desta quarta-feira contra o Incomate de Chinavane. A equipa está motivada. Logo que terminou o jogo na África do Sul, pensamos logo no adversário de amanhã, que é o Incomate de Chinavane. Assim vamos nos preparar para eles. Amanhã vamos fazer um jogo, vamos tentar fazer mais 3 pontos no campeonato. O Incomate de Chinavane foi promovido recentemente ao Moçambola, mas nem por isso deixa de ser um adversário que merece o respeito da equipa técnica do Costa do Sol. Puede decir, previo a un juego, cuando comienza a rodar la bola, completamente diferente. Nos respetamos mucho y a todos, pero con humildad, concentrado, yo pienso que debemos continuar en esa senda. Tener mucha concentración, mucho respeto por el rival y vamos a hacer lo mejor de hoy para lograr un triunfo. O Costa do Sol parte para este jogo de acerto da terceira jornada com 4 pontos, frutos de uma vitória e um empate. Já o Incomate tem 2 pontos, resultados de 2 empates nos 2 primeiros jogos do Moçambola 2018. O Jornal da Noite fica por aqui. Grata pela atenção dispensada. Até amanhã. Boa noite.